Seika era um exorcista de classe S que foi traído e assassinado por ser muito poderoso. Quando reencarnou, decidiu viver uma vida chata e arrumada como a sua, mas quando descobriu que o herói era um vilão, decidiu derrotá-la e seus inimigos por diversão. Vire-se por um segundo. Antes de sua reencarnação, Seika realizou seu sonho de se tornar o exorcista mais poderoso do mundo, o que lhe permitiu derrotar todos os monstros que apareciam diante dele. No entanto, sua vida desmoronou quando se tornou poderoso demais, então os humanos enviaram seu aluno favorito para acabar com ele. Mas antes que ela pudesse, ele se transportou com esperanças de viver uma vida melhor no novo mundo. Depois de renascer em forma chibi, seu novo pai fez um teste de aptidão mágica nele, e ao ver que nenhuma das pedras mágicas representando os elementos brilhou, ele concluiu que Seika não tinha nenhum tipo de poder mágico, fazendo com que seus irmãos começassem a zombar dele. No entanto, Seika sabia que seu corpo secretamente tinha os mesmos incríveis poderes espirituais que ele tinha em sua vida passada. Isso o permitiu transformar um monte de folhas que ele reuniu em animais espirituais chamados Shikigami, que o ajudaram a lutar contra seu irmão, Glee, quando ele veio para intimidá-lo. Apesar de que todos na mansão o tratavam como um excluído por ter nascido de uma amante, Seika estava secretamente produzindo materiais mágicos, e um dia, seu processo de fabricação foi interrompido quando uma escrava chamada Ifa veio devolver suas roupas, que ela encontrou nos arbustos. Ele estava desarmando-a com seu charme antes de Gly interrompê-los apenas para zombar de Seika por ser um inútil sem magia que provavelmente apodreceria na mansão. Ele acrescentou que em breve iria para uma academia de magia prestigiada para se tornar um mago, e já que Seika não tinha chance de entrar em um lugar desses, ele ficaria feliz em levá-lo como seu escravo pessoal. Então, o pai deles apareceu, e quando ele pediu para Gly segui-lo para o treinamento mágico, Seika pediu para se juntar a eles. Durante o treinamento, Gly e seu irmão, Ruft, se revezaram para destruir os alvos de pedra com sua magia. Gly queria humilhar Seika, então pediu para ele tentar, ao que ele concordou, apesar de prometer ser um NPC. Em seguida, ele usou um canto espiritual secreto para criar uma bola de fogo azul que destruiu seu próprio alvo de pedra, fazendo com que todos ficassem de boca aberta. No entanto, quando Seika disse ao pai que queria aprender magia, seu pai recusou. Nos anos seguintes, Seika se dedicou aos estudos de magia e viveu uma vida tranquila na mansão, enquanto seu pai o espionava secretamente. Uma noite, ele decidiu que era hora de invocar seu primeiro Ayakashi, que o servia em seu antigo mundo. O ritual de invocação foi um sucesso quando uma garota chamada Yuki apareceu do portal e se transformou em um filhote de lobo, permitindo que ela estivesse sempre com Seika enquanto se escondia de todos ao redor. No dia seguinte, Ifa esbarrou em Gly e derramou água nele como se ele tivesse se molhado, deixando-o tão irritado que queria puni-la praticando o uso de sua varinha com ela. Uau! Calma aí. Felizmente, Seika apareceu para estragar seus planos de aplauso, então Gly tentou dar um soco nele, que ele facilmente pegou como um frisbee de 2 gramas. Mais tarde, Seika seguiu Ifa até o jardim onde ela mostrou-lhes um coelho mágico que estava à beira da morte. Depois que Seika curou a criatura, ele disse a Ifa que sabia sobre sua habilidade de ver espíritos e ofereceu-lhe uma chance de praticar magia, comandando um elemental de fogo que ele invocou. Após um pouco de esforço, Ifa conseguiu, então Seika ofereceu para treiná-la. Meses se passaram e, mesmo sendo o aniversário de Seika, ninguém o comemorou, assim como nos anos anteriores, já que ele era uma criança ilegítima. Embora ele não se importasse, Gly aproveitou a oportunidade para zombar dele por ser uma consequência da falta de controle do nosso pai. Ele também o zombou por ser um Stapromax e ofereceu melhorar sua mágica, mas Ruft parou Gly e disse que Seika ainda poderia se tornar um espadachim e ser enviado para o exército se a mágica não der certo. Enquanto conversavam, algumas criadas os interromperam para relatar que um monstro chamado Salamandra Anciã havia aparecido na área. Quando a Salamandra Anciã chegou à mansão deles, Seika imediatamente entrou em ação, mas ficou impressionado que Ifa não se acovardou. Em vez disso, ela repeliu o monstro com uma barreira de chamas. Isso fez Seika se perguntar se ela fez isso conscientemente ou se os espíritos a protegeram por vontade própria. Ele então provocou o monstro que o perseguiu, lançando-o pelo ar. E justo quando Luft pensou que estava acabado, ele misturou um feitiço de veneno e chamas que paralisou o monstro, após o qual ele o domesticou. Enquanto isso, todos cantavam seus louvores por ter derrotado o monstro em um golpe. Seu pai também assistiu enquanto ele acumulava aura, e até organizou um banquete para o jantar apenas para comemorá-lo. Naquela noite, todos olharam admirados para Seika na mesa de jantar, exceto Gly, que estava se afogando em ciúmes. O pai deles ofereceu recompensar Seika por seus esforços, então Seika humildemente pediu para ser matriculado na Academia de Magia de Ledônia como uma forma de usar sua magia em benefício do Império.
O pai concordou, mas declarou que ele teria que passar no exame por conta própria, pois o nome da família não lhes concede entrada especial na academia. Seika concordou, mas surpreendeu a todos ao fazer um segundo pedido, que era ter Ifa como acompanhante. Seu pai discordou porque achava que Ifa não tinha talento mágico. Então Seika disse a Ifa para lançar um feitiço de chama se ela quisesse ir com ele. A determinação dela de sair da mansão com seu rei do charme era tão forte que ela lançou um feitiço de fogo mais poderoso do que qualquer coisa que Ace já fez em One Piece, deixando o pai sem escolha a não ser concordar com o pedido de Seika. Isso só deixou Glai enfurecido, já que apenas um filho podia frequentar a academia. Ele afirmou que tinha mais direito do que o fracasso e o escravo. No entanto, seu pai disse-lhe para usar sua força física e habilidades de esgrima no exército, pois ele não treinou tanto quanto Seika para aperfeiçoar suas habilidades ao longo dos anos. Isso irritou tanto Glai que ele desafiou Seika para um duelo sobre quem iria para a academia. E como todos estavam de acordo com a ideia, o pai deles declarou que o duelo aconteceria no dia seguinte, mas sem o uso de espadas reais ou qualquer feitiço de magia de alto nível. Mais tarde naquela noite, Seika recebeu uma visita surpresa de Glai, que entrou pela janela usando um feitiço de vento e exigiu um duelo com ele. Seika juntou-se a ele do lado de fora do castelo, onde Glai disse que estava descartando todas as regras estabelecidas por seu pai, e afirmou que era uma batalha até que um deles fosse nocauteado, com a condição adicional de que Seika diria ao pai que estava desistindo da luta no dia seguinte, caso perdesse. A batalha começou quando Glide tentou assar Seika usando um feitiço de tornado de fogo, mas isso não deixou nenhuma cicatriz em Seika, e o ataque de vento que ele usou em seguida também não conseguiu penetrar na barreira mágica de Seika. Seika bloqueou facilmente todos os ataques repetidos de Glide antes de usar um feitiço poderoso para impedir Glide de se mover do lugar onde estava. Enquanto Glide estava paralisado, Seika o torturou usando táticas de voodoo e disse para ele desistir do duelo no dia seguinte enquanto ele desmaiava. Enquanto Glide estava desmaiado, Seika lembrou das reclamações do irmão Bobo sobre como ele teve sorte do monstro aparecer no aniversário dele. Mas foi engraçado para ele porque o aparecimento do Salamandra Anciã foi algo que ele planejou 6 meses atrás, ao dizer a um servo que ele convocou para perseguir aquele monstro até a cidade naquele dia. Yuki mencionou como Seika era um rei poderoso, que poderia esmagar todos os humanos fracos. Então Seika lembrou-a de que ele foi destruído no mundo real por humanos fracos e disse que planejava viver inteligentemente entre as massas desta vez. Quando a primavera chegou, Seika e Ifa se despediram de Luffy ao saírem para a academia. No caminho, Seika deu a Ifa um colar especial que, segundo ele, atrairia espíritos para ela e a ajudaria a ficar mais forte. Ao mesmo tempo, seu pai estava estudando quando teve um flashback de como Seika foi trazido para ele como bebê por uma mulher misteriosa que revelou que ele era filho de seu irmão, Gilbert, um aventureiro que desapareceu no território dos demônios. Ele sabia que ter cabelo preto e olhos pretos era uma raridade em seu país. Então, inicialmente, temia que Seika pudesse, na verdade, ser filho de um demônio e não de Gilbert. Mas seus medos foram aliviados quando viu que Seika não podia usar magia. Ele observou que o ataque que Seika usou era mais espiritual do que mágico, e isso o motivou a colocar Seika na academia, e não no exército, para que ele pudesse se tornar um herói que pudesse proteger a nação em vez de um senhor do mal. Quando Seika e Ifa chegaram à academia, Seika percebeu que havia uma poça estagnada de mana na área, mas não deixou que isso o impedisse de seguir em frente. Eles encontraram um examinador que lhes disse para colocar a mão em uma bola de cristal que tinha a capacidade de medir seu poder mágico e brilhar com uma cor que significava sua aptidão mágica. Ifa colocou a mão no cristal e ele revelou que ela tinha afinidade com magia de vento e fogo. No entanto, quando Seika colocou a mão no cristal, não houve reação. Então ele revelou a ela que não tinha nenhum poder mágico e pediu para fazer o exame apesar de sua situação. De repente, uma comandante boca grande chamada Amu passou e colocou a mão no cristal, fazendo-o brilhar de uma maneira selvagem, que revelou que ela tinha afinidade por todos os 4 elementos. Seika tentou agradecer-lhe por desviar a atenção da multidão de sua apresentação, mas ela respondeu que a academia não era lugar para um monte de carne sem magia, e avisou-lhe para não atrapalhar durante o exame. Seika percebeu que ela era alguém que ele conhecia muito bem em sua vida anterior, com a única diferença de que a cor do cabelo dela tinha mudado para vermelho. Várias horas depois, os candidatos fizeram o exame escrito, e depois, Ifa disse a Seika que ela cometeu muitos erros no teste. Então ele a confortou dizendo que ela poderia compensar isso no exame prático. Nesse momento, Amu passou e Seika percebeu que ela carregava uma espada, então ele ficou animado para ver quão forte ela era.
Quando chegou a hora do exame prático, o examinador disse aos magos que estavam enfileirados para o teste que eles precisavam mirar em um alvo no qual lançariam sua magia, e revelou que eles ganhariam pontos por cada alvo que acertassem entre a pilha de alvos alinhados. Os NPCs de aparência boba na área começaram a soltar suas magias elementares, e Seika percebeu que eles não estavam se saindo muito bem no teste porque seus ataques eram fracos. Felizmente, essa história mudou quando foi a vez de Ifa, porque ela destruiu seu alvo usando um feitiço de magia de fogo de classe média, deixando o examinador em estado de choque porque ele sabia que o alvo que ela escolheu tinha resistência ao fogo. Ifa passou para o próximo alvo e fez alguns buracos nele usando um feitiço de vento de classe média antes de pedir desculpas ao examinador por destruir os alvos. Quando chegou a vez de Seika, todos ao redor imediatamente o descartaram por causa de sua falta de magia. Mas ele não perdeu tempo em provar que seus críticos estavam errados, obliterando seu primeiro alvo com um feitiço de bola de fogo azul, deixando-os absolutamente chocados. Ele passou para o próximo alvo e percebeu que era feito de granito, então ele puxou um truque selvagem de sua bolsa de truques de aura que fez pilares de ouro brotarem de dentro do alvo, fazendo o público perder ainda mais a cabeça. O examinador pediu para ele explicar o feitiço anterior que ele fez, mas Seika sabia que nenhum dos cérebros do tamanho de um Smurf deles poderia compreender o nível Walter White de culinária espiritual que ele fez. Então ele inventou algumas bobagens aleatórias e passou para o próximo alvo. Para o terceiro alvo, ele usou um boneco de papel voador que fez para lançar um feitiço que congelou toda a área, deixando todos completamente atordoados enquanto ele caminhava de volta para Ifa. Ela perguntou por que ele não acertou mais alvos, então ele revelou que só podia usar aqueles 3 feitiços, já que o vento não era um dos seus 5 elementos originais no mundo real, e ele ainda não havia descoberto a magia de luz e escuridão. Algumas horas depois, o examinador foi abordado por sua colega chamada Karen no local do exame, e ele contou a ela sobre toda a loucura que testemunhou de Seika e Ifa, antes de mencionar como Amu teve uma demonstração de poder ainda mais selvagem ao se tornar a primeira pessoa a destruir todos os alvos com diferentes elementos. Karen revelou que Amu era sua aluna e presumiu que ela poderia ser a heroína, que segundo as lendas, seria a responsável por derrotar o rei demônio que em breve seria revivido. No dia seguinte, foram afixados cartazes contendo os nomes das pessoas que passaram no exame, e Seika percebeu que ele estava em terceiro lugar entre os alunos aprovados. Ifa soltou um suspiro de alívio ao ver que seu nome apareceu em segundo lugar, mas Seika estava irritado com o fato de ter sido superado por seu próprio aluno. O primeiro lugar no ranking foi ninguém menos que a Meiyu, e isso deixou Seika satisfeito porque confirmou que ele encontrou quem estava procurando. Vários dias após o anúncio, uma carta de convite oficial foi enviada a Seika e Ifa, informando-os de que estavam oficialmente matriculados na academia. No dia da cerimônia de entrada, Seika e Ifa estavam totalmente vestidos com o uniforme da academia enquanto caminhavam juntos para a escola. Mas seu passeio romântico foi interrompido quando viram alguns elementais das trevas se reunindo na floresta próxima. Quando foram para a floresta investigar, viram um círculo mágico suspeito desenhado no chão. Ifa perguntou o que deveriam fazer a respeito, e Seika respondeu que era melhor deixarem como estava, já que era propriedade da escola, mas ele secretamente enviou alguns shikigami de papel seus para investigar a área. Durante o jantar, Seika e Ifa estavam comendo avidamente algumas das refeições 5 estrelas que foram servidas para eles quando a Meiyu subiu ao palco para se apresentar como a representante do primeiro ano. Ela começou a falar sobre como ela queria ficar mais forte para derrotar monstros, mas Seika não conseguia se concentrar no discurso dela porque ele percebeu que o misterioso círculo mágico tinha sido ativado. De repente, uma horda de demônios menores invadiu a sala e Seika percebeu imediatamente que eles estavam procurando algo. Um grupo de estudantes tentou lutar contra eles, mas seus ataques não surtiram efeito nos demônios. Então, Seika decidiu intervir com um ataque espiritual oculto. No entanto, a Meiyu foi mais rápida e salvou os estudantes com movimentos ágeis, antes de enfrentar os demônios em combate. Seika observou de um canto e notou que os demônios estavam agindo como se tivessem sido gerados usando o ChatGPT, então ele usou seu shikigami de papel para encontrar o conjurador que enviou os demônios. Em poucos minutos, ele chegou à floresta onde o mestre dos demônios, chamado Gul, estava se escondendo e os dois trocaram insultos antes que o demônio convocasse mais alguns de seus servos para atacar Seika. Isso apenas permitiu a Seika exibir mais alguns movimentos de aura de elite ao pulverizar 2 demônios atacantes com um único aceno de mão antes de selar o terceiro em uma dimensão de bolso como lembrança. Gul decidiu enfrentá-lo de frente e Seika tentou derrotá-lo usando seus ataques usuais de shikigami de papel, mas o chefe demônio facilmente ignorou seus ataques. Depois,
Gu enviou uma enorme lâmina voadora em sua direção e seus esforços para desviar foram inúteis, pois Gu usou teletransporte para mudar a trajetória da lâmina, fazendo com que ela o arranhasse levemente no queixo. Gu seguiu com um ataque de chamas, e Seika saltou no ar na tentativa de desviar, mas Gu surpreendeu aparecendo atrás dele e cortando seu braço fora. Quando Seika perguntou a Gu o que ele estava procurando, Gu disse que estava lá para capturar Ameiyu, que ele acreditava ser o herói, antes de absolutamente destruir Seika com uma chuva de lâminas e cortar sua cabeça fora. Gu começou a se afastar, mas Seika de repente reapareceu parecendo completamente ileso. Gu tentou matá-lo novamente jogando uma lâmina em sua cabeça, mas Seika reviveu instantaneamente, fazendo com que o demônio criasse uma chuva ainda maior de espadas, enquanto jurava derrubar Seika assim como Ameiyu. Seika desviou das espadas dele, saltando no ar, e tentou afogá-lo usando um grande feitiço de água, mas Gu escapou usando o teletransporte. Ele apareceu atrás de Seika em uma tentativa de fazer outro ataque surpresa, mas Seika convocou um lobo de raio que disparou 1 milhão de choques elétricos nele. Seika achou que tinha terminado, mas Gu apareceu atrás dele e deu um soco que atravessou seu corpo. Felizmente, tudo isso fazia parte do plano de Seika, pois ele causou uma explosão a queima-roupa que fez o demônio cair de joelhos. Quando Gu se levantou, Seika convocou seu dragão, que o transformou em jantar. De repente, o dragão tentou fugir, então Seika ordenou que ele voltasse e criou um portal de selamento que o interceptou quando ele avançava em sua direção. Quando Seika voltou para o salão da escola, Ifa informou que Ameiyu derrotou todos os demônios menores, então ele decidiu torná-la a pessoa mais forte do mundo, e se tornar seu amigo como uma forma de alcançar seu objetivo de viver uma vida segura neste novo mundo. Um mês depois, Seika estava indo para a escola com Ifa, e ele tentou começar seu plano cumprimentando Ameiyu de maneira amigável, mas ela o dispensou da maneira mais rude possível antes de ir embora, fazendo-o perceber que ele não fazia ideia de como fazer amigos. De repente, um barril de produtos químicos veio voando acima deles e Seika conseguiu se afastar junto com Ifa a tempo usando o jutsu de substituição. A pessoa que derramou os produtos químicos por engano foi o professor deles, Cordell, e ele se desculpou antes de explicar que o produto químico que quase caiu sobre eles era um catalisador para sua pesquisa. Seika perguntou por que ele estava tentando levitar o produto químico, então Cordell explicou que estava tentando levar sua mistura para o andar acima deles, mas não conseguiu porque era habilidoso em magia de luz e não em magia das trevas. Isso fez sentido para Seika porque ele sabia que a magia negra controlava coisas como gravidade, tempo e espaço, enquanto a magia da luz era boa apenas em manipular luz e relâmpagos. Mas ele estava desconfiado dele porque era raro alguém ter afinidade com os dois tipos de magia. Alguns minutos depois, eles estavam em uma aula ministrada por Karen e após concluir sua palestra, ela informou aos alunos que eles estariam comemorando o aniversário na semana seguinte, o que exigiria a ajuda dos melhores alunos, Ameiyu e Ifa. Ameiyu perguntou o que eles fariam, então ela revelou que seriam convidados a ir até a floresta de Ludônia para entregar a lista de novos alunos como uma oferenda no templo local. Considerando que a floresta de que ela falava era onde Seika destruiu Gol, ele pediu para ir no lugar de Ifa, e sua manipulação foi tão convincente que eles não puderam discordar de seu pedido. Depois da aula, ele pediu desculpas a Ifa por ter ocupado o lugar dela, e explicou que estava fazendo isso para ajudar Ameiyu, pois suas ações heróicas durante o ataque demoníaco lhe renderam mais inimigos do que amigos. Ifa perguntou se ele estava interessado nela, mas ele respondeu que só queria ser amigo dela por causa do poder que ela possuía, então ela concordou em ajudá-lo na tarefa. No dia da cerimônia, Ameiyu e Seika receberam a lista e caminharam pela floresta discutindo se Selka usou ou não truques sujos em Ifa à noite, até que Ameiyu teve uma dor de cabeça repentina. O que causou essa dor de cabeça foi um círculo mágico por perto, e quando eles foram investigar, ele se expandiu e transportou os dois para um túnel subterrâneo estranho, onde foram atacados instantaneamente por alguns demônios. Sem perder tempo, Ameiyu derrotou todos os 3 monstros usando movimentos que aprendeu com Demon Slayer. Mas antes que ela pudesse comemorar, um orc gigante apareceu atrás dela e tentou esmagá-la com sua arma. Felizmente, Seika lançou um feitiço que a salvou ao criar uma enorme estaca de madeira que esmagou a cabeça do orc no teto. Quando perceberam que estavam em uma masmorra, Seika sugeriu que ficassem em algum lugar até que a ajuda chegasse. Mas Ameiyu argumentou que seria melhor eles encontrarem uma saída, já que a taxa de sobrevivência em masmorras era muito baixa. Seika começou a espalhar alguns shikigami de papel no teto dos túneis, e quando Yuki perguntou por que ele estava fazendo isso, ele disse que era porque queria que os shikigami que havia deixado na superfície detectassem sua localização e os levassem a uma saída. Nesse momento, um grupo de grandes orcs apareceu e Ameiyu tentou enfrentá-los sozinha,
mas não demorou muito para que eles a derrubassem. Seika chegou para o resgate destruindo muitos deles com seu ataque de estaca de madeira, e então esperou até que Emil ficasse inconsciente antes de invocar uma centopeia gigante que rasgou os orcs restantes em pedaços. Quando Emil acordou, Seika criou uma barreira ao redor deles que anulou maldições, e isso curou a dor de cabeça de Emil por enquanto. Ele perguntou a ela quando os sintomas começaram, e ela revelou que começou quando ela chegou à escola, mas também disse que não acreditava que fosse de uma maldição, já que ela não tinha nenhum símbolo de maldição no corpo. Seika mencionou que havia lugares no corpo dela que ela não conseguia ver por conta própria, e apesar de ela estar envergonhada, ela deixou ele verificar suas costas em busca de quaisquer maldições. Estranhamente, não havia sigilos de maldição para serem encontrados, e Emil argumentou novamente que as dores de cabeça não eram causadas por uma maldição, já que o lançador precisava estar ao lado da vítima para que as maldições funcionassem. Mas Seika respondeu que as maldições poderiam ser lançadas remotamente. Seika enrolou uma mecha do cabelo dela em um boneco de papel que ele disse que seria um substituto para ela se eles saíssem da barreira. Emil mudou de assunto, sugerindo que ele e Ifa eram companheiros de quarto, mas Seika disse que eles eram mais como família. Ela expressou que era ridículo para um nobre e um escravo serem como família, então ele explicou que Ifa era a única que não o tratava como fezes de cachorro em casa, com base no fato de que ele era filho de uma amante. No entanto, a verdade era que Seika não queria se apegar emocionalmente a ninguém, porque mesmo naquela vida ele não confiava nas pessoas. Quando ele perguntou sobre a família dela, ela revelou que sua mãe era uma pessoa importante na guilda e que seu pai ainda era um aventureiro. Ele percebeu que ela não gostava de falar sobre sua família, então ele decidiu mudar de assunto perguntando o que ela gostava de fazer. Emil respondeu que adorava lutar, e contou a ele toda uma história sobre como todos, inclusive seus pais, achavam que ela era louca por amar batalhas mortais mais do que qualquer outra coisa. Além disso, ela revelou que veio para a academia para ficar mais forte porque acreditava que ficar mais forte do que todos tornaria as lutas entediantes para ela, permitindo que ela fosse uma pessoa normal. No entanto, ela duvidava que isso fosse possível porque se divertiu muito durante as batalhas na masmorra até agora. Seika respondeu que não achava que ela fosse uma aberração porque ela foi criada para um mundo obcecado por batalhas que em breve se tornaria realidade. Depois de um pouco mais de vínculo, Seika e Emil continuaram sua jornada e derrotaram vários outros monstros em seu caminho, até chegarem à sala do chefe da masmorra, onde viram um enorme monstro chamado Naga. Os dois avançaram contra o Naga e Seika começou lançando alguns feitiços de madeira nele, que aguentou antes de atacá-lo com ácido de sua boca. Após desviar do ataque ácido, ele usou alguns feitiços de metal que prenderam o monstro no lugar com enormes pregos, permitindo que Emil o eliminasse com um feitiço de fogo e um golpe de espada feroz. Após a batalha, eles encontraram uma espada especial que estava selada na masmorra, então Seika a entregou para Emil, e pegou um anel mágico como lembrança para si mesmo. Depois que saíram da masmorra, Seika confrontou Cordell sobre os eventos recentes, incluindo a invasão da escola por Ghoul e o incidente na masmorra, e o acusou de estar por trás de tudo isso. Ele pediu a Cordell para revelar sua verdadeira forma, mas Cordell disse que não tinha nenhuma, pois era apenas um espião humano que trabalhava para os demônios com o objetivo de eliminar o herói. Cordell começou a se gabar da maldição que ele criou usando o catalisador de antes, que era a verdadeira causa das dores de cabeça mortais de Emil. Mas Seika arruinou sua festa ao revelar que sua maldição agora afetava um boneco de papel que ele criou em vez de Emil. Aparentemente, a maldição funcionava em pessoas cobertas de sangue de demônio, e já que Emil estava coberta de sangue de demônio durante a invasão, anteriormente ela a mirava até o encontro daquela manhã em que Seika tinha um boneco de papel coberto de sangue de demônio também. Seika fez um movimento estranho ao rasgar o demônio que ele havia selado anteriormente, fazendo o sangue se espalhar por todo o corpo, o que o tornou o principal alvo da maldição. Ele usou uma invocação espiritual para transferir a maldição para o corpo de Cordell e saiu apressadamente enquanto o espião tolo sangrava até a morte. No dia seguinte, Seika deu o anel mágico para Ifa e disse a ela que podia ficar com ele, já que lhe concedia o poder de reunir ainda mais espíritos elementais ao seu redor. No dia da cerimônia de entrada, Seika e Ifa estavam se alimentando quando o vice-diretor apareceu e informou que deveriam se encontrar com o diretor na noite seguinte. Quando chegaram ao escritório do diretor no dia seguinte, viram que o diretor parecia um anão que escapou do filme da Branca de Neve, e Seika expressou sua surpresa por um semi-humano estar liderando uma academia de magia. Então ela o corrigiu dizendo que ele deveria se referir a ela como um demônio, fazendo com que ele pedisse desculpas por sua grosseria. Ela os convidou para participar de um torneio de combate de disciplinas mistas, que está sendo realizado na capital, junto com uma caloura chamada Mabel, que entrou no escritório naquele momento.
Ela mencionou que a academia deles recebeu 2 vagas no torneio, sugerindo que Mabel já tinha ocupado uma delas antes de perguntar qual deles gostaria de ocupar a segunda vaga. Quando contaram isso a Emil, ela primeiro reclamou do fato de que não foi escolhida antes de perguntar por que decidiram adicionar a Academia de Magia ao torneio naquele ano, diferente dos outros anos. Aoife explicou que as regras daquele ano tinham mudado e a magia agora era permitida no torneio, o que permitiu que dessem algumas vagas para a academia na tentativa de aumentar a sua reputação. Emil perguntou por que eles decidiram não escolhê-la. Então Seika revelou que o diretor decidiu que ele e Aoife eram melhores, baseado em uma decisão instintiva, e achou que era porque a escola não queria enviar sua lutadora mais forte por medo de perdê-la se ela fosse recrutada pela guarda real. Eles continuaram a conversa enquanto passeavam no pátio da escola, e Emil presumiu que a razão pela qual adicionaram Mabel ao torneio foi porque queriam adicionar uma participação em torneio ao currículo dela, o que facilitaria para ela conseguir um emprego de alto escalão no governo. Ela previu que Mabel desistiria logo no início do torneio por medo de se machucar, já que nunca havia passado por nenhuma dificuldade. De repente, Mabel a interrompeu, alegando com raiva que Emil era quem nunca tinha passado por dificuldades. Quando Emil a confrontou sobre isso, Mabel a chamou de mimada sem rodeios e com uma expressão fria no rosto, ela disse que não foi selecionada porque era fraca. Em resposta, Emil decidiu ter um duelo de espadas com ela, e bastou um olhar para a postura de espada de Mabel para que Seika percebesse que ela era tão habilidosa quanto Emil. Aoife perguntou a Seika se eles deveriam parar o duelo antes que começasse, mas ele respondeu que não havia motivo para fazer isso, pois queria secretamente avaliar as habilidades de Mabel por si mesmo. Quando o duelo começou, Emil investiu contra Mabel, mas seu ataque foi facilmente desviado. As duas mulheres lutaram ferozmente, mas não demorou muito para Mabel quebrar a espada de Emil e colocá-la no chão. Depois da luta, Mabel tentou sair rapidamente, mas Emil apontou que ela usou magia para fortalecer seu ataque, apesar de ser contra as regras do duelo. E Seika percebeu que Mabel é uma usuária de magia negra. Mabel disse que o fato de Emil querer uma segunda chance significava que ela era fraca, e disse a Seika e Aoife que desistissem do torneio se não quisessem levar isso a sério. Um tempo depois, Seika estava em uma carruagem com Mabel indo para o torneio, e foram surpreendentemente acompanhadas por Aoife e Emil. Quando Seika mencionou que Emil não tinha permissão da escola para se juntar à viagem, ela disse que não importava porque queria ver a capital pela primeira vez, quando na verdade, ela só queria ver como Mabel lutava. Quando chegaram à capital, as meninas estavam animadas para explorar a área, mas Seika já estava cansado devido ao enjoo da carruagem. Eles notaram que Mabel havia os deixado, mas decidiram ir ao local do torneio para ver os emparelhamentos. Algumas horas depois, chegaram ao local do torneio, onde viram que Seika estava destinado a enfrentar Mabel nas semifinais se ele ganhasse todas as partidas anteriores. Depois que terminaram de verificar o quadro de partidas, Seika disse às meninas para explorarem a cidade enquanto ele voltava sozinho para a pousada. Quando elas saíram, ele revelou seu verdadeiro objetivo, que era investigar por que a academia escolheu Mabel ao invés de Emil. No dia do torneio, o mestre de cerimônias revelou as regras do jogo. Para ganhar do adversário, era preciso incapacitá-lo, fazê-lo se render ou destruir um amuleto que cada competidor carregava. Ela apresentou Seika como o primeiro participante e anunciou que seu oponente era um espadachim truculento chamado Dennis. Dennis começou a falar mal de Seika antes mesmo da luta começar, mas assim que o sino tocou, Seika enganou Dennis fazendo-o pensar que o tinha apunhalado, apenas para aparecer atrás dele e lançar um ataque mágico brutal que o jogou nas arquibancadas. Seika foi declarado o vencedor, mas estava preocupado porque sabia que seu ataque poderia ter eliminado Dennis se quisesse, no caminho de volta para sua pousada, Yukio avisou que ele estava se destacando demais e usando muitos shikigamis de uma vez, mas ele disse que era necessário para sua missão secreta. No dia seguinte, Seika sentou-se com Aoife e Amu para assistir a partida entre um hábil feiticeiro chamado Balen e um homem misterioso chamado Kyle. Quando a luta começou, Kyle usou um movimento que paralisou Balen completamente antes de destruí-lo de uma maneira sangrenta que deixou toda a multidão chocada. Seika viu que ele permaneceu inexpressivo mesmo depois de deixar o pobre Balen como um donut ensanguentado, e isso o fez perceber que ele era um assassino experiente, que fazia parte de um grupo de pessoas especiais que existiam em sua vida anterior chamado os Portadores do Olho Maligno. No dia seguinte, Seika subiu ao palco para sua próxima luta, que foi contra uma maga chamada Labenari, que se gabava de seu golem gigante, que foi construído para combate anti-magia.
Quando a partida oficialmente começou, Seika invocou um espírito chamado Fuinha, que destruiu o golem num piscar de olhos, deixando Labenari sem escolha a não ser se render. Após a batalha, Seika disse a Yuki que estava aliviado porque invocadores não eram permitidos no torneio, ou seja, se ele fosse pego usando um Ayakashi, seria desclassificado imediatamente. Quando ele se juntou às meninas nas arquibancadas, Amu perguntou se ele pretendia se juntar aos guardas reais se ele vencesse o torneio, mas ele disse que recusaria e assegurou-lhes que ficaria bem durante o resto do torneio. A próxima partida era Mabel contra um poderoso mago da terra chamado Haulo. E apesar de Mabel ter passado facilmente pela primeira rodada do torneio, Seika estava ansioso para ver como ela se sairia naquela partida. Quando a batalha começou, Haulo disparou vários ataques de pedra em Mabel, mas ela os cortou facilmente, forçando-o a mudar de tática e começar a entoar um feitiço mágico ainda mais poderoso. Mabel não estava disposta a dar-lhe tempo para terminar sua invocação, então ela destruiu seu escudo de pedra com uma adaga, forçando-o a criar vários outros escudos de pedra que ela também destruiu facilmente. Ifa não conseguia entender os ataques de Mabel, então Seika explicou que ela estava usando magia de gravidade para tornar suas adagas 100 vezes mais pesadas, permitindo que elas atravessassem facilmente as rochas de Hall. Depois de destruir todos os escudos de pedra dele, Mabel derrubou a varinha de Haulo, forçando-o a se render. O mestre de cerimônias anunciou ela como a vencedora enquanto a chamava de heroína ruiva, e isso confundiu Seika. Então Amu revelou que o segundo herói a existir foi chamado Mabel. Naquela noite, um espião demônio enviou uma carta para um pombo mensageiro, mas ela foi interceptada por um dos Shikigami de Seika enquanto ele entrava em cena para confrontá-lo. O espião tentou atacar Seika de surpresa, mas Seika o amarrou com algumas vinhas mágicas antes que seu ataque pudesse acontecer. Quando Seika pediu-lhe para revelar o que ia relatar aos demônios, ele recusou. Então Seika decidiu perguntar diretamente à sua alma, invocando um espírito macaco chamado Satori. Aparentemente, Satori era um Ayakashi com a habilidade de ler mentes, e o espião percebeu que estava ferrado quando Satori começou a recitar cada palavra que ele estava prestes a dizer antes mesmo de dizê-la. Seika perguntou mais uma vez para quem ele estava relatando, mas desta vez, quando ele se recusou a responder, Satori revelou que era um demônio chamado Balbopis. Quando Seika perguntou quem era o chefe de Baal, o espião nem precisou dizer uma palavra antes de Satori chamar o nome Fel Marquis El Edan Thread. Depois de extrair algumas outras informações dele que sugeriam que eles estavam espionando um herói, Seika perguntou qual herói eles estavam espionando, e Satori revelou que era Mabel. Quando ele perguntou por que eles achavam que Mabel era a heroína, Satori disse que era porque o ano de nascimento dela coincide com a profecia e também tem os mesmos atributos físicos da heroína. Após o interrogatório, Seika recompensou Satori deixando-o banquetear-se com o espião. Mas quando Satori leu a mente de Seika de forma brincalhona, ele ameaçou eliminá-lo com uma expressão fria no rosto. Depois de enviar Satori de volta para o selo, ele chamou o outro Shikigami que interceptou a mensagem do espião. E quando ele tentou ler a mensagem, percebeu que estava escrita em um código único que ele não conseguia entender. No entanto, Seika ficou satisfeito porque já tinha percebido o plano da escola, que era fazer com que o falso herói, Mabel, vencesse o torneio e chamasse a atenção dos demônios, enquanto o verdadeiro herói, Amil, permanecesse seguro. Seika também tinha suas suspeitas sobre o passado de Mabel ser falso, mas ele escolheu não investigar porque estava feliz com o fato de que a presença dela tornava a Amil segura. No dia seguinte, Kyle, o usuário do olho maligno, venceu sua próxima luta facilmente, e um homem chamado Reines, que podia usar todos os 4 elementos principais, também avançou facilmente. O adversário de Seika na terceira rodada foi um necromante que ele derrotou facilmente com um feitiço de areia movediça. E Mabel também passou pela próxima partida sem suar. Depois, ela encontrou Seika e pediu-lhe para desistir da partida 1 contra 1 na semifinal. Seika recusou e disse que precisava vencê-lo de forma justa, mas argumentou que talvez não conseguisse se segurar durante a partida porque não podia se dar ao luxo de perder. No entanto, Seika insistiu em enfrentá-la nas semifinais, e o mestre de cerimônias anunciou que a primeira partida da semifinal, que era entre Kyle e Reines, ocorreria naquele dia porque ambos os confrontos anteriores terminaram em vitória por desistência. Quando a partida começou, Reines imediatamente se fortaleceu usando um feitiço de magia leve que lhe deu resistência ao mal-olhado, mas Kyle marchou em sua direção sem se importar com nada. Reines começou a lançar todos os tipos de ataques mágicos em Kyle, mas todos tiveram zero impacto porque Kyle estava usando magia de gravidade para se tornar pesado o suficiente para suportar os ataques. Por desespero, Reines criou alguns golems de pedra, mas Kyle imediatamente os demoliu com magia de sombra negra.
Quando Rhaenys tentou derrubá-lo de perto, Kyle o manteve no lugar usando magia das sombras. E justo quando Kyle estava prestes a dar o golpe final, o apito soou, o que significava que os juízes tinham declarado Kyle como o vencedor. Naquela noite, Seika estava relaxando na cama com Yuki quando Mabel de repente tentou emboscá-lo com um ataque de gravidade. Quando ele se esquivou, eles levaram a briga para fora, e ela tentou várias vezes acabar com ele, mas Seika desviou de forma elegante de todos os seus melhores movimentos. Mabel aproveitou a distração de um velho bêbado para fugir da área, mas infelizmente para ela, Seika decidiu que passaria a noite brincando com ela. Vários minutos depois, Mabel estava do lado de fora de seu apartamento quando Seika apareceu e afirmou que só queria conversar com ela. Ele disse que consideraria mudar de ideia sobre a oferta dela se ela lhe contasse o que a estava incomodando. Ela revelou que estava apenas tentando machucá-lo para que ele desistisse da partida final no dia seguinte e afirmou que não perderia se lutassem de verdade. Ela mais uma vez pediu-lhe para desistir porque não seria capaz de se conter contra ele e não queria que ele morresse por suas mãos. Ele interrompeu o discurso dela apontando que o verdadeiro motivo de ela estar no torneio era vencer e se tornar uma heroína falsa para chamar com a atenção dos demônios. Ele prometeu desistir se ela revelasse seu outro motivo para querer vencer, mas ela surpreendeu ao revelar que o trabalho real dela era ser morta por Kyle para fazer os demônios pensarem que o herói estava morto. Ela revelou que a Associação de Comerciantes Rugrux pegava escravos com potencial e os transformava em mercenários e disse que ela e Kyle foram treinados por essa organização. Ela acrescentou que o objetivo mais importante da organização era testar se Kyle havia se tornado o mercenário perfeito e explicou que eles faziam mercenários implantando magia diretamente no crânio de seus cérebros, o que os fazia perder todas as formas de emoção. A Associação de Comerciantes Rugrux operava agrupando seus escravos capturados em pares de 4 e fazendo com que um de cada grupo se tornasse um mercenário perfeito, ao eliminar seus 3 parceiros como teste final. Mabel revelou que Kyle foi o escolhido em seu grupo, o que significa que ela era a última pessoa que ele precisava destruir para se tornar um mercenário perfeito. No entanto, Mabel disse que seu objetivo era derrotá-lo nas finais como uma forma de vingança por ter tirado a vida de seu irmão. Seika a surpreendeu ao apontar que Kyle era na verdade seu irmão mais velho, e que ela tingiu o cabelo de vermelho para parecer diferente, embora seus olhos parecidos fossem uma pista evidente. Ela contou a ele sobre o pedido do irmão antes da cirurgia, que era para libertá-lo caso ele perdesse a sanidade, e disse que pretendia fazer isso na final. Ela começou a falar sobre como a organização iria desfaziá-la, independentemente de ela derrotar ou não Kyle, então Seika mudou de ideia e decidiu derrotar Kyle na final. Quando ela começou a gritar com ele em desaprovação, ele disse para ela voltar para a academia e garantiu que não deixaria ninguém machucá-la, porque ele era o cara mais forte por aqui. No entanto, ela recusou e disse que usaria todo o seu poder durante a luta, então Seika disse que provaria a ela que ele é mais forte que Gordius. No dia seguinte, Seika e Mabel estavam frente a frente no campo de batalha, e Seika ficou satisfeito ao ver que ela estava equipada com sua arma principal, que era um grande machado. Quando a luta começou, Mabel tentou destruí-lo com golpes pesados, mas Seika desviou de seus ataques e a amarrou usando vinhas mágicas, mas ela se soltou facilmente antes de avançar contra ele novamente. Infelizmente, seu ataque não pôde acertar porque Seika usou um encantamento para tornar sua arma 1000 vezes mais pesada do que ela podia carregar, e ele a envolveu com vinhas feitas de mercúrio. Ele pegou no machado dela, usando um feitiço que o deixou mais leve e apontou para ela, fazendo com que os juízes o declarassem o vencedor do duelo deles. Horas depois, ambos os finalistas estavam reunidos na arena, e Seika tentou usar toque no jutsu para chegar até Kyle, mas não teve efeito. Então ele usou um feitiço que cobriu a área com fumaça vermelha. Seika tentou derrotá-lo usando ataques de chamas, mas Kyle os ignorou, então ele usou as vinhas de mercúrio para amarrá-lo. Infelizmente, Kyle não era fácil de manipular como sua irmã, então ele facilmente quebrou as vinhas antes de lançar um ataque de sombra em Seika, que foi bloqueado por seu campo de força. Seika convocou um grande espírito de Minotauro que facilmente o derrubou com um único golpe de sua arma. De repente, algumas videiras escuras começaram a aparecer no corpo de Kyle, então Seika criou uma barreira mágica ao redor delas para anular o efeito da maldição. Apesar de seus esforços, Kyle ainda estava morrendo, então ele tentou descobrir o que estava errado antes que Kyle lhe dissesse para se desculpar com Mabel em seu nome. Seika ficou irritado pelo fato de que algum Sukuna de baixo nível em algum lugar estava tentando superá-lo em maldições, então ele começou a entoar as palavras de um feitiço poderoso que traria Kyle de volta à vida.
Yuki implorou para que ele não prosseguisse com isso, porque isso mostraria seu poder de uma maneira grandiosa que poderia levá-lo a ser morto uma segunda vez, e isso fez com que ele parasse o encantamento. Quando a fumaça dissipou, tudo o que restou de Kyle foi uma cicatriz de queimadura no chão, e Seika explicou o desaparecimento de Kyle dizendo que o destruiu sem deixar rastros. O que aconteceu foi que ele transportou o corpo de Kyle para um local separado para que ele pudesse ter um enterro adequado. No dia seguinte, Mabel encontrou-se com Seika no túmulo de Kyle, e ele revelou a mensagem final de Kyle para ela, que era um pedido de desculpas sobre algo chamado o Trevo de 4 Folhas. Com lágrimas nos olhos, Mabel explicou que ele estava falando sobre seu prendedor de cabelo em forma de trevo de 4 folhas, que ela acidentalmente quebrou antes da cirurgia dele. Ela estava preocupada sobre qual seria seu próximo passo, então ele disse para ela voltar para a escola e garantiu que cuidaria de qualquer reação negativa que viesse em sua direção. Várias horas depois, Mabel e Amu tiveram uma revanche amigável, que Amu acabou vencendo ao usar o mesmo feitiço de gravidade que Mabel usou inicialmente para puxar o tapete debaixo dos pés dela da última vez. Enquanto isso, Seika encontrou o diretor, que confessou que ela o fez participar do torneio para que ele pudesse salvar Mabel, porque sentia pena dela. Vários dias depois, Seika e as meninas estavam almoçando juntas e discutindo seus planos para as férias de verão, que começariam no dia seguinte. Seika disse que seu pai lhe pediu para investigar um dragão no reino de Esteria, e Amu e Mabel queriam acompanhá-lo, mas ele lhes disse para voltarem para suas famílias. Nesse momento, o príncipe de Esteria chamado Cecílio passou, acompanhado por seu guarda-elfo chamado Lys, e se apresentou a Seika antes de revelar que estava na área apenas para visitar a Academia de Magia do Império enquanto o encontrava. Quando Cecílio viu Ifa, ele se apaixonou por ela instantaneamente e surpreendeu todos ao seu redor ao pedir que ela fosse uma de suas esposas. Ifa recusou a oferta ao revelar que era serva de Seika, levando Cecílio a pedir a Seika que nomeasse seu preço por ela. Eventualmente, eles foram para uma sala privada para continuar sua conversa, e Cecílio contou a Seika sobre o dragão de Esteria. O dragão costumava viver pacificamente com as pessoas do reino, mas recentemente começou a agir de forma estranha, atacando plantações e gado. Seika estava confusa pelo fato de que o dragão vivia pacificamente com as pessoas. Então Cecílio revelou que, de acordo com a lenda, o dragão foi chocado de um ovo pela rainha de Esteria há muitos anos. No caminho de volta para seu dormitório, Seika foi arrastado para o jardim da escola por Amil e Mabel, que estavam curiosas para saber se ele realmente planejava entregar Ifa para Cecílio. Seika disse que não queria, mas afirmou que ficaria bem com isso se ela estivesse interessada em Cecílio. Então as garotas aconselharam-no a não contar a Ifa o que ele acabou de lhes dizer, porque isso definitivamente a deixaria triste. 9 dias depois, Seika e Ifa chegaram à antiga capital de Esteria chamada Protoster, e Cecílio informou-os de que o comércio havia se tornado mais difícil na cidade desde que o dragão começou a atacar. Nesse momento, o dragão começou a se mover agressivamente em direção a eles, mas foi espantado quando um velho mago convocou uma fera de tigre blindada chamada Tigre de Lava para enfrentá-lo. De repente, o tigre tentou atacar Ifa, então Seika a salvou, aprisionando-o em pilares de gelo. Infelizmente, a armadura do tigre estava em brasa, então derreteu facilmente os pilares e avançou em direção a Seika. Antes que pudesse realmente lutar com ele, o mago chamado Zect segurou-o com uma coleira mágica e o mandou embora. Cecílio o repreendeu por invocar seu tigre do nada, então Zect explicou que o dragão havia começado a atacar humanos assim como quase fez com Ifa. O príncipe apresentou Zect a Seika como o chefe do grupo de mercenários que ele contratou, e Seika expressou que não podia entender por que estavam contratando mercenários. Então, Cecílio revelou que seu plano era matar o dragão. Seika disse a ele para reconsiderar, pois havia a possibilidade de o dragão deixar aquele reino para atacar outro país, fazendo com que Zect gritasse com ele por duvidar de suas habilidades. Depois que Zect saiu, Seika perguntou se a rainha e o povo haviam concordado com seu plano de matar o dragão, já que o dragão era um símbolo de sua nação. Cecílio disse que as pessoas entenderiam sua decisão e disse a Seika para ficar fora de seus assuntos políticos, fazendo-o se desculpar por ultrapassar limites. Quando Ifa apareceu, Seika a repreendeu por não usar magia para se proteger do dragão, o que a fez chorar, e ele terminou sua palestra dizendo que ela precisava agir quando estivesse em perigo, mesmo que fosse correndo para alguém pedir ajuda. Seika sentiu pena dela, porque sabia que era normal ficar paralisado de medo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava dar aquele empurrão, porque em sua vida anterior ele tinha alunos que foram mortos por causa do medo de monstros. No dia seguinte, Seika e Ifa estavam fazendo uma pesquisa sobre o dragão na biblioteca,
e Seika encontrou um livro que revelava que o dragão nasceu há vários séculos. Ele leu a história, que revelou que há muito tempo 2 dragões viviam em histeria e tiveram filhos, mas eventualmente começaram a atacar o reino porque só o poder mágico não era suficiente para alimentá-los. Quando Ifa perguntou o que aconteceu com os filhos do dragão, Seika revelou que eles deixaram o ninho após crescerem e acrescentou que a dragonesa acabou morrendo 50 anos depois. Seika decidiu de repente ir à montanha para ver o dragão de perto, e Ifa se ofereceu para acompanhá-lo. Mas ele instantaneamente recusou e disse a ela para permanecer na biblioteca. Naquela noite, Ifa veio ao quarto de Seika e disse que o príncipe a havia convocado para o quarto dele. E porque ela estava com muito medo de voltar para o quarto dela, Seika disse para ela passar a noite no quarto dele. Quando os dois estavam na cama, Seika perguntou a Ifa se ela estava interessada em Cecílio, mas ela começou a chorar ao afirmar que Seika a via como um fardo, o que fez com que ele a consolasse, explicando que entrar em um harém real era uma honra. Ela perguntou se ele sentiria falta dela se ela aceitasse a oferta, e ele respondeu que sim, mas afirmou que todos em algum momento tinham que escolher seu caminho. Quando Seika acordou na manhã seguinte, percebeu que Ifa já havia saído do seu quarto, e Yuki disse a Seika que Ifa o amava desde que eram pequenos. Algumas horas depois, Seika perguntou a Cecílio por que ele chamou Ifa para seu quarto naquela noite, e ele respondeu que só queria conversar com ela. Cecílio ofereceu pagar a ele $1 bilhão para ter Ifa, mas Seika recusou sua oferta antes de informá-lo que ele iria verificar a Montanha do Dragão. Depois que Seika foi para a montanha, Liz encontrou-se com Ifa e disse a ela que percebeu que Ifa era descendente de elfos devido ao fato de que os elementais os trouxeram um ao outro. Ela pediu para ela se juntar ao harém de Cecílio, mas ela recusou, então Liz apontou que Seika era um monstro. Liz foi ainda mais longe com sua manipulação emocional ao mencionar o fato de que os elementais se recusam a se aproximar de Seika, da mesma forma que evitam a névoa de um demônio. No entanto, Ifa argumentou que Seika era humano por causa do fato de que eles cresceram juntos, mas Liz surpreendeu ao perguntar se ela tinha certeza sobre sua origem. Por causa do fato de que a mãe dele era uma amante desconhecida, ela disse que havia uma possibilidade de que ele fosse um demônio, mas Ifa recusou-se a acreditar que Seika fosse qualquer coisa além de um humano. Apesar das afirmações dela, Liz pediu diretamente que ela ficasse longe de seu mestre perigoso e ofereceu-lhe uma visita ao harém de Cecílio. Ao mesmo tempo, Seika chegou ao ninho do dragão, e ele imediatamente tentou torrá-lo com um ataque de sopro, mas ele bloqueou o ataque facilmente com uma barreira mágica. Ele tentou esmagá-lo com os pés, mas Seika rapidamente se teleportou para fora do caminho antes de invocar um espírito estranho que derrubou o dragão usando um ataque de onda sônica. O ataque deixou o dragão abalado, então Seika não teve problema em capturá-lo com uma rede mágica que ele criou enquanto caminhava em direção ao ovo. Yuki perguntou como o dragão tinha um ovo apesar de ser macho, levando-o a revelar que o dragão trocou de gênero em algum momento após a morte de seu parceiro. Magia. Ele reposicionou o ovo para ajudar no processo de eclosão e notou que o dragão estava olhando para eles intensamente. Enquanto isso, Liz levou Ifa para as diferentes salas de aula e sessões da mansão onde os bandidos de Cecílio estavam sendo treinados, e revelou que a mãe de Cecílio, a rainha, era uma governante perfeita que era amada pelo povo. Ela explicou que Cecílio estava com pressa de ganhar glória para si mesmo com a questão do dragão e encontrar uma esposa porque queria viver à altura do legado de sua mãe. Ao mesmo tempo, Seika fez um fogo ao redor do ninho do dragão para ajudar a manter o ovo aquecido, e isso fez o dragão gostar tanto dele que o segurou quando ele tentou ir embora. Alguns minutos depois, Liz e Ifa se encontraram com Cecílio, que os apresentou a alguns homens chamados Gut e Kurtz, que apresentaram ao príncipe um punhado de moedas que, segundo sua análise, deveriam ser suficientes para comprar a liberdade de Ifa de Seika. Cecílio disse a Ifa que estava oficialmente libertando-a, mas ela argumentou que ele não poderia fazer isso sem a aprovação de Seika. O príncipe se recusou a recuar, pois afirmou que Seika não tinha escolha a não ser aprovar, porque se não o fizesse, ele emitiria uma ordem para recrutar todos os escravos para Protoster e o obrigaria a vendê-la para ele. Ifa ainda argumentou que não queria ser livre, e o príncipe considerou respeitar seus desejos, mas Kurtz o aconselhou a forçá-la a aceitar sua oferta, fazendo com que ele enviasse alguns guardas para detê-la. Ela tentou resistir usando seus elementais, mas Liz a deteve cobrindo a área com uma barreira mágica que negou sua magia antes de criar um pequeno corte no polegar de Ifa usando magia de vento. Justo quando ela estava prestes a colocar o polegar ensanguentado de Ifa no contrato, o dragão chegou e destruiu a barreira mágica.
Seika, que estava montado em suas costas, anunciou que fez amizade com o dragão e pediu a Ifa para ir com ele tornar o ninho do dragão mais quente com sua magia de fogo. Ver isso deixou Ifa tão feliz que ela correu instantaneamente em sua direção. E Liz tentou impedi-la, mas ela disse que gostava de Seika enquanto se juntava a ele no dragão e voava com ele. Quando chegaram ao ninho, Seika começou a explicar a situação com o dragão para ela, mas foram interrompidos quando Zect convocou seu tigre de lava para atacá-los. Seika parou o tigre usando pilares de gelo novamente e pediu a Zect para sair do local onde estava escondido, após descobrir que ele estava atrás do ovo de dragão o tempo todo. Então ele saiu junto com os outros mercenários de seu grupo. Zect ordenou que seu tigre os atacasse novamente, mas Ifa o parou em seu caminho com um feitiço de cachoeira que o afastou. Zect se recusou a recuar e, em vez disso, ordenou que o tigre junto com todo o seu grupo de assassinos os eliminassem. Mas bastou um ataque de chama branca de Seika para transformar o tigre em cinzas. Quando Zect perguntou a Seika quem ele era, Seika respondeu que ele era o feiticeiro mais forte do mundo. E quando Zect ordenou que seus soldados atacassem novamente, o dragão os assustou apenas ficando na frente deles. Seika impediu que os assassinos fugissem, envolvendo-os em vinhas mágicas, enquanto Ifa silenciou Zect queimando seu livro de feitiços até virar cinzas, o que levou Seika a elogiar suas habilidades. Após a batalha, os mercenários foram presos, e Seika explicou ao príncipe que o dragão considerava o povo do reino como sua família, antes de pedir sua ajuda para chocar o ovo do dragão. No entanto, Cecílio recusou e, em vez disso, pediu a Seika para matar o dragão novamente. Quando Seika se recusou, Cecílio o prendeu sob a acusação de usar sua magia para fazer o dragão se comportar de maneira suspeita. Seika decidiu entrar na brincadeira, mas quando o príncipe começou a pressionar Ifa a se juntar a ele novamente, ele afastou a mão dele e o repreendeu por ser um garoto mimado que só desejava mulheres e glória. Ele terminou sua reclamação afirmando em voz alta que nunca entregaria Ifa a alguém como Cecílio, e lhes respondeu dizendo aos guardas para abaixarem suas armas antes de pedir a Ifa que dissesse como se sente. Ifa rejeitou o príncipe mais uma vez, então lhes disse a ele para desistir e pedir desculpas a Seika e Ifa por sua grosseria. Depois, Liz e Ifa foram para um local privado, onde Liz deu a Ifa alguns elementais de luz e desejou-lhe sorte em sua jornada romântica com Seika. No caminho de volta, Ifa disse a Seika que sua habilidade de usar elementais vinha de sua linhagem élfica, e elas tiveram uma conversa sobre isso. Enquanto isso, alguns demônios estavam causando estragos em uma determinada vila, incluindo um orc poderoso chamado Murderiva, um usuário de olho maligno chamado Piuslaria, um coelho invocador chamado Loni e um demônio poderoso chamado Ganis. O troll gigante que protegia a vila foi derrubado pelo Bankai do líder deste grupo demoníaco vilanesco chamado Zor, que jurou derrotar o herói a qualquer custo. Vários dias depois, Seika pediu a Amu para visitar a casa de sua família com ele durante as férias de verão porque seu pai queria conhecer a espadachim que podia usar todos os elementos mágicos. Quando ela concordou, ele pediu a Mabel para ir junto também. E depois que eles saíram, ele disse a Yuki que quem realmente queria conhecê-los era alguém especial que estava atualmente hospedado em sua mansão. Alguns dias depois, Seika chegou à mansão com as garotas e teve uma conversa animada com Luft, que infelizmente foi interrompida quando Gly fez uma entrada barulhenta. Gly revelou que estava gostando do seu tempo no exército, mas também afirmou que não estava disposto a deixar passar a humilhação que sofreu nas mãos de Seika, e portanto, ele desafiou Seika para mais um duelo. Ifa disse a Amiyu que Gly era o irmão que costumava intimidar ela e Seika, então Amiyu pediu a Gly para enfrentá-la em vez de Seika. Naturalmente, Gly não estava concordando, então Seika o adulou revelando que Amu era muito mais forte do que ele e prometeu enfrentá-lo se ele derrotasse Amu, fazendo-o concordar. Quando o duelo começou, Amiyu cruzou espadas intensamente com Glyne até que ele escorregou, e quando ela tentou dar o golpe final, ele a enganou fazendo-a pensar que estava prestes a usar magia, o que a distraiu o suficiente para ele derrubar sua espada. Após a batalha, Glyne começou a exigir seu duelo com Seika quando a princesa que estava hospedada com eles, chamada Fiona, passou e provocou Glyne tanto que ele decidiu cancelar a partida com Seika. Quando ele a apresentou às garotas como a Santa Princesa, elas ficaram boquiabertas, e enquanto todos caminhavam para dentro da mansão, Seika explicou a Yuki que Fiona recebeu o título de Santa Princesa ao nascer porque tinha o sangue de sacerdotisa e da linhagem real. Fiona revelou que queria ver a Miyu porque tinha ouvido falar de todos os seus feitos, e agradeceu a Seika por concordar em atender ao seu pedido repentino.
Ela disse que ficaria mais alguns dias na mansão deles e pediu que a acompanhassem na volta à capital. Então Seika concordou mais uma vez em ajudá-la. Durante o jantar naquela noite, Fiona contou sobre seu desejo de renascer como algo poderoso, como um dragão, quando eventualmente falecesse, fazendo com que Seika lhe contasse sobre sua experiência com o dragão de Asteria. Quando ela perguntou se Ifa e Saka eram amantes, Ifa respondeu que era apenas sua empregada, o que a fez provocá-los. Fiona mencionou como a academia aceitava tanto plebeus quanto nobres porque valorizava a magia acima de tudo, e quando a Miyu revelou que Mabel era plebeia, ela pediu desculpas por sua grosseria. Seika pediu a Glyne para ter um duelo com Mabel, mas Mabel recusou, dizendo que não queria lutar com um canalha podre como ele. Enquanto o pai de Seika os observava, ele se lembrou de uma conversa anterior que teve com o pai de Ifa, Edis, que era seu mordomo pessoal. Naquela época, Edis lhe disse que estava bravo, porque ele enviou Ifa para ser a serva de seu filho ilegítimo. E o Sr. Lamprough respondeu que estava tudo bem, porque Seika era uma boa pessoa. De volta à mesa de jantar, o Sr. Lamprough agradeceu a Seika por seus esforços na Asteria e perguntou sobre sua vida escolar antes de a Sra. Lamprough, surpreendentemente, pedir a Seika que escrevesse para casa com mais frequência. Mais tarde naquela noite, Seika estava tendo uma conversa descontraída com Yuki quando a Miyu apareceu em seu quarto e perguntou o que ele pretendia fazer quando saísse das séries inferiores. Quando ele perguntou sobre os planos dela, ela disse que pretendia voltar para casa para ser aventureira novamente, já que era sua única opção, e ele revelou que seu objetivo era juntar-se a ela para se tornar um aventureiro, assim como ele lhe prometeu durante a incursão na masmorra. Ela prometeu ensiná-lo tudo sobre aventuras, já que ele era novo nesse mundo, e os dois fizeram outra promessa de viver aventuras juntos antes que ela partisse. No dia seguinte, Seika estava mostrando a cidade para a princesa, e Glyne disse a ele que Fiona deixou todos os seus guardas para trás porque queria se divertir, implicando que eles teriam que lidar com qualquer problema que surgisse. Quando chegaram ao mercado, Fiona segurou a mão de Seika e pediu a Glyne que lhe comprasse alguns lanches, o que ele fez. Enquanto comiam o kebab, Seika e a Miyu contaram a Fiona histórias sobre aventureiros que se tornaram amantes das donzelas em perigo que resgataram, e ela disse que estaria interessada em vivenciar esse tipo de fantasia algum dia. Eles eventualmente chegaram a um canteiro de obras onde um pedaço de madeira se soltou bem sobre a cabeça da princesa. Felizmente, a Miyu e Glyne conseguiram salvá-la usando uma combinação de magia de ar e terra, e se elogiaram depois antes de repreender Seika por não ter feito nada. A princesa começou a agir de forma mal-humorada com Seika, então ele lhe deu um presente na forma de uma bandana bonita que ele colocou nela. Ele a deixou ver como ela estava bonita de rabo de cavalo, criando um espelho usando magia. Mais tarde naquela noite, Seika interrompeu a sessão de treinamento de Glyne ao mencionar que Glyne era um cavaleiro sagrado de Fiona, e Glyne expressou suas suspeitas de que a princesa o escolheu apenas por alguma agenda política que ela possui. Ele foi mais longe ao revelar que a princesa foi proibida de sair de casa até que ela finalmente se libertou e se tornou uma candidata ao trono. Quando Seika perguntou como ela conseguiu isso, Glee revelou que ela tinha o poder de ver o futuro porque sua mãe era a sacerdotisa Oráculo que originalmente falou a profecia sobre o herói e o rei demônio. Glee avisou para ele não se envolver muito com ela porque ela também estava de olho no futuro do Império. Na manhã seguinte, Fiona procurou por todos os lados por Seika, mas ele a evitou usando seus bonecos de papel e foi para o jardim onde Yuki perguntou se ele conseguia ver o futuro da mesma forma que Fiona podia usando sua magia de adivinhação. Seika explicou que adivinhação e ver o futuro são duas coisas diferentes porque um adivinhador precisava de ferramentas e informações avançadas, o que significava que havia um limite para o quanto eles podiam aprender. Quando Yuki perguntou se Fiona poderia se tornar um problema para ele, Seika respondeu que estava tudo bem, contanto que ele não se envolvesse muito com ela. Minutos depois, Seika encontrou a Miyu no jardim, e ela contou a ele como acabou de perder cerca de 100 partidas de sparring para Gly, o que o fez se perguntar por que ela não conseguia vencer seu irmão idiota, apesar de seu status como a heroína. Quando ele disse a ela que estava se escondendo da princesa, a Miyu aconselhou-o a passar um tempo com ela, porque eles iriam deixar a mansão no dia seguinte. Ao ouvir isso, Seika juntou-se a Fiona no telhado para uma partida de xadrez, e pelo fato de que ela era basicamente a Goku do xadrez, ela decidiu se enfraquecer contra o iniciante jogando com menos peças. Fiona sugeriu uma aposta em que o perdedor tinha que fazer o que o vencedor dissesse, e Seika concordou com esse arranjo. Durante a partida de xadrez, Fiona perguntou a Seika quais ele achava que eram as peças mais fortes no tabuleiro de xadrez, e ele respondeu que as peças mais fortes eram eles, os jogadores, porque eles controlavam todas as outras peças e não podiam ser eliminados no tabuleiro.
Fiona achou que era uma resposta brilhante, mas apresentou uma opinião diferente, que era que a peça mais poderosa no tabuleiro de xadrez era na verdade o espaço vazio na mesa, porque representava as pessoas do reino que assistiam a todos os eventos políticos no mundo real. Seika disse que as pessoas não tinham poder real, porque geralmente eram silenciadas pelo governo, mas Fiona argumentou que elas tinham porque todo o poder que o governo tinha vinha dos impostos e dos esforços das pessoas, razão pela qual nunca poderiam destruir as massas. Seika eventualmente revelou que sabia sobre a habilidade de previsão dela, e presumiu que ela sabia sobre todos os eventos que aconteceram entre eles até agora antes mesmo de acontecerem. Ela se sentiu grata a Glai por ter contado a ele porque ela não sabia como fazer isso sozinha e disse a ele que seu objetivo com seu poder era viver sua vida da maneira que ela queria. Quando ela apontou que Seika estava prestes a perder a partida, ele disse que não desistiria até o fim. Mas quando ela previu que ele seria derrotado em 7 movimentos, ele imediatamente jogou a toalha. Depois de um pouco de conversa fiada, Seika pediu para ela fazer com que ele confiasse mais nela, contando uma fraqueza dela. Então ela revelou que tinha medo de ensopado porque uma vez deu a ela o pior caso de diarreia, e isso fez Seika rir alto. Fiona mudou para um tom mais sério ao dizer a ele que secretamente desejava salvar alguém que estava em apuros usando suas habilidades, e Seika decidiu apoiar esse sonho dela, oferecendo-se para ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. Em outro lugar, o grupo de demônios de antes estava festejando após destruir um grupo de aventureiros, mas Zor recusou-se a juntar-se a eles na comida porque sentia que eles fizeram a maior parte do trabalho. Zor disse ao seu grupo para recuperarem suas forças e pensou como sua habilidade de ver as forças dos outros o ajudaria a alcançar seus objetivos. No dia seguinte, Luft se despediu de Seika e das garotas e eles embarcaram em uma carruagem junto com Fiona e Glai para seguirem para a capital. Durante o caminho, Seika perguntou a Glee se estava tudo bem para ele estar com eles, já que ele era o capitão dos soldados, e ele respondeu que estava tudo bem, porque sua principal prioridade era proteger a princesa. Nesse momento, um grupo de bandidos explodiu uma das carroças vazias, fazendo Seika saltar da carroça em que estava. Os bandidos atiraram flechas nele de todos os ângulos, mas Seika as bloqueou facilmente usando um feitiço de fumaça, e quando os magos entre os bandidos tentaram atacar usando magia, ele os bloqueou ainda mais facilmente usando uma barreira. O líder dos bandidos decidiu mobilizar seus espadachins, mas infelizmente para ele, Glee e seus soldados estavam ali para enfrentá-los. Durante a luta, Fiona pediu a Seika para capturar os inimigos vivos, então ele usou suas vinhas para capturar todos. Depois, Fiona agradeceu a Seika por capturar os assassinos e confessou que precisava deles vivos para usar como evidência contra seus esquemas políticos. Ela também confessou que previu os acontecimentos antes que ocorressem, por isso fez com que carregassem carroças falsas, garantindo que o caos não arruinasse a viagem. Quando chegaram à capital, Fiona se despediu de Seika antes de dizer que sempre estaria ao seu lado, não importa o que acontecesse, e isso o fez perceber que algo caótico aconteceria em breve. Alguns dias depois, a diretora pediu a Seika que representasse o atual corpo discente durante a cerimônia de boas-vindas para os novos estudantes, o que era uma grande honra naquela parte do mundo, e Seika aceitou a oferta dela. No caminho de volta para o dormitório, Yuki lembrou a ele que assumir um papel público como aquele poderia colocá-lo em uma posição onde teria que se destacar novamente, mas ele argumentou que era mais normal do que ela pensava. Ele expressou o quanto estava feliz com sua jornada até agora na academia, e disse a Yuki que agora decide viver uma vida normal, onde não tem mais medo de se destacar. Ela perguntou se ele pretendia fugir e não se envolver se algo louco acontecesse, e Seika respondeu que lidaria com isso de alguma forma sem se deixar ser visto. Vários minutos depois, Zoar e seu grupo chegaram à escola, e Zoar revisou o plano deles, que era conduzir todos os alunos em direção ao prédio central de todas as 4 direções e continuar a matança ali. Ele os instruiu a usar seus itens mágicos dedicados para enviar um sinal se vissem alguém que parecesse ser o herói. E o plano de contingência era que, se não encontrassem ninguém que se parecesse com o herói, deveriam causar caos suficiente para atrair o herói. Depois de seu discurso, o grupo demoníaco se teleportou para a escola usando um portal, mas Ganise pousou em um lugar específico que estava estranhamente coberto por uma névoa vermelha. Quando viu alguns estudantes passando, ele lançou um feitiço de chama massiva neles para vingar seu irmão, Gal. Mas quando veio conferir os corpos carbonizados, ele notou algo estranho. Ao mesmo tempo, Lonai e Pioslaria estavam andando por outra seção da área nebulosa, e Pioslaria disse a Lonai que ela percebeu que ele havia melhorado tanto sua habilidade de domador, a ponto de ela sentir que ele era ainda mais forte do que ela. Lunai disse que uma vez se sentiu imbatível porque era o domador mais poderoso de sua aldeia até conhecer Zoar e Mudarev,
que mostraram o quanto ele era fraco. Quando Pioslaria disse que estava se sentindo insegura sobre seu nível de poder, Lunai mencionou que ela também era a pessoa mais poderosa de sua aldeia, mas ela afirmou que seus poderes eram inúteis em tempos de paz e a faziam dormir constantemente. No entanto, ela estava animada com aquele dia porque mal podia esperar para contar aos pais que derrotou o herói, e a pequena conversa deles foi interrompida quando avistaram um estudante espreitando na floresta próxima. Lunai imediatamente convocou alguns lobos sombrios, que ele enfiou atrás do aluno, e quando ele chamou os lobos de volta, eles lhe deram algo estranho que encontraram. Em outro lugar, Mudorev estava tentando navegar pela escola quando Mabel fez uma entrada dramática jogando algumas adagas, que ele acabou bloqueando. Depois que ele se apresentou para ela, ela perguntou quem o contratou, ressaltando que não havia ninguém como ele na associação dos mercadores onde ela cresceu, mas ele disse que não fazia ideia do que ela estava falando. Mabel tentou acertá-lo com um golpe de machado, mas ele bloqueou e saltou no ar para lançar seu próprio ataque pesado, que Mabel conseguiu evitar. Ele tentou várias outras vezes esmagar o crânio dela, mas Mabel desviou rapidamente de seus ataques e tentou destruí-lo com um golpe pesado que falhou por pouco. Depois de ver como ela se movia rapidamente apesar de ter uma arma mais pesada que o martelo de Thor, ele decidiu que ela era uma oponente digna. E quando ele tentou golpeá-lo novamente, ele bloqueou e a lançou para longe. Ela jogou algumas adagas no braço dele e ele riu, achando que eram inofensivas. Mas de repente, algumas vinhas escuras apareceram das adagas e o amarraram. Mabel pensou que tinha ganhado, mas infelizmente, o ogro louco rasgou suas vinhas como se fossem nada e revelou que ele tinha resistência a todos os elementos mágicos antes de dizer a ela para lutar com poder e não com truques. Ela lançou várias adagas nele, mas ele desviou facilmente antes de lançar outro ataque pesado, que aparentemente a destruiu. No entanto, quando a fumaça se dissipou, Mudorev ficou chocado ao ver um boneco de papel no chão em vez de Mabel. Depois disso, todos os membros do grupo demoníaco se encontraram em um local específico e revelaram que todos encontraram bonecos de papel durante sua patrulha. Zoar sentiu que algo estava errado com a missão deles e sugeriu que recuassem, mas antes que pudessem se mover, Seika fez a entrada mais terrível imaginável. Ele estava sentado em um círculo mágico flutuante e revelou que cada pessoa que os demônios haviam enfrentado até agora eram seus Shikigami, exceto Mudorev, que enfrentou a verdadeira Mabel. Mudorev começou a falar sobre o quanto ele queria enfrentar um oponente poderoso como Seika, mas Seika o derrotou em um piscar de olhos ao decapitar um boneco de voodoo que ele fez dele. Em uma tentativa de retaliação, Prislaria criou um grande círculo mágico do Olho Maligno, que tinha como objetivo transformar Seika em pedra. Mas Seika deu um incrível troco ao invocar um espírito de cobra gigante que parou o coração dela com um único olhar. Lone agiu invocando seu próprio demônio cobra gigante para enfrentar o espírito da cobra branca. Mas bastou um olhar para derrotá-lo. O plano B de Lone era uma tentativa de domar o espírito da cobra gigante, mas essa ideia também foi por água abaixo, porque a cobra o engoliu vivo. Zoar percebeu que seu grupo nunca teve chance de derrotar Seika, e quando Ganize pediu para distrair Seika para que ele pudesse escapar, Zoar sugeriu fazer o contrário. Quando Ganize perguntou quem era Seika, Zoar respondeu que ele era o Rei Demônio, e disse-lhe para correr de volta para casa para contar à raça demoníaca o que encontraram. Seika disse que eles não tinham chance de matar a Mil porque ele estava protegendo-a. Isso fez Zoar perder a cabeça, pois agora estava claro que estavam perdidos porque o Rei Demônio havia se juntado ao lado dos humanos. Após o pedido de Zoar, Ganize escapou com magia de teletransporte, e Zoar tentou deter Seika, mas acabou sendo obliterado por uma grande onda de lava. Ganize chegou até a floresta, mas infelizmente não conseguiu ir mais longe, porque Seika o destruiu à distância, esfaqueando um boneco de papel que fez dele. Após a batalha, Mabel encontrou Seika e perguntou sobre Mudorev, fazendo-o perceber que o feitiço que ele havia lançado anteriormente na área para manter os estudantes afastados não funcionou nela por causa do fato de que ela tinha um objetivo forte em mente. Seika a acalmou e informou que os vilões que estavam atrás do herói já haviam sido derrotados por ele, antes de dizer para ela manter toda a situação em segredo. Mais tarde naquela noite, Seika e as garotas estavam relaxando na cerimônia escolar quando alguns cavaleiros apareceram e se apresentaram como Cavaleiros Durak, que trabalhavam para um cara chamado Marquês Grevel. O comandante informou a Mil que ela cometeu um crime contra o Império por matar um emissário demônio que visitou a academia e ordenou que seus homens a prendessem. Mabel e Ifa tentaram lutar em favor de Amiu, mas Seika as impediu e assegurou a Amiu que ela seria liberada em breve porque era inocente.
os guardas tentaram atacá-lo, mas o comandante os impediu ao lembrar que nobres frequentavam a academia e todos saíram da escola com Amil algemado. No dia seguinte, Seika informou o diretor sobre a prisão de Amil e presumiu que era porque o Império estava tentando encontrar uma razão para eliminar o herói. A diretora revelou que estava pressionando a corte imperial de todas as maneiras e disse a Seika para esperar por boas notícias. Quando ela disse a ele para não ter ideias, Seika a deixou sem palavras ao perguntar se ela tinha certeza de que o plano dela daria frutos antes que o herói misteriosamente desaparecesse. Depois disso, Seika se encontrou com Mabel e Ifa e acalmou suas preocupações sobre o assunto, revelando que o diretor já havia colocado as coisas em movimento antes de dizer a elas que ele não pretendia interferir também. Apesar de sua afirmação anterior, Seika convocou seu dragão, Rua, na tentativa de salvar a Miu, mas antes que ele pudesse agir, Yuki sugeriu que era mais inteligente desistir de salvar a Miu. Quando ele perguntou a razão dela, ela explicou que ele estava prestes a liberar seu poder sobre as pessoas mais importantes da nação, o que sem dúvida atrairia atenção para ele, e talvez levasse à sua morte como aconteceu no mundo real. No entanto, Seika respondeu com raiva que não importava porque ele poderia simplesmente eliminar qualquer um que visse seu poder. E as tentativas adicionais de Yuki de trazê-lo de volta à razão falharam, pois ele embarcou em Rua e voou para a capital. Vários minutos depois, Seika chegou ao castelo e espalhou seus Shikigami pela área, o que lhe permitiu localizar facilmente Amil em sua cela. Ele caminhou até a porta da frente, onde foi atacado por um grupo de guardas armados com arcos. E ele bloqueou facilmente os ataques de flechas ao se cercar com fumaça mágica. Quando tentaram lançar uma segunda onda de ataque, ele os derrotou jogando enormes pedras sobre eles e destruiu uma segunda onda de arqueiros que o atacaram usando uma combinação de vários feitiços poderosos. Quando ele chegou à cela de Amiu, derreteu as barras e pediu a ela para fugir com ele. Mas ela expressou suas preocupações de que a família dele poderia correr perigo por causa de suas ações. Ela disse para ele ir embora, mas Seika recusou e revelou a ela que ela era a heroína das histórias que estava destinada a derrotar o Rei Demônio. Ele explicou que o motivo pelo qual ela estava sendo alvo era devido ao fato de que as pessoas sempre temiam e tentavam eliminar aqueles que têm poder esmagador, da mesma forma que fizeram com ele em sua vida anterior. Nesse momento, Glee apareceu junto com Fiona e Seika percebeu instantaneamente que Fiona já tinha visto aquele momento antecipadamente. Fiona revelou que seu plano era responder às perguntas dele e também fazê-lo aceitar sua oferta. Então ele perguntou por que ela pretendia matar a Miu, sabendo que isso deixaria os humanos em grande desvantagem contra os demônios. Em resposta, ela contou como o herói costumava ser aquele que eliminava todos os demônios no passado, e disse que as coisas mudaram porque no mundo atual, os demônios agora têm exércitos, o que significa que um único herói não pode derrotá-los. Quando Seika perguntou por que eles não podiam ignorá-la em vez de eliminá-la, Fiona explicou que a simples existência dela já era suficiente para começar uma guerra entre humanos e demônios, algo que nem mesmo os demônios queriam. Ela acrescentou que a Miu nunca poderia atingir o poder do último herói, porque Seika estava presente para impedir a Miu de passar pelas dificuldades que normalmente ajudavam os heróis do passado a ganhar seu poder. No entanto, Seika ainda argumentou que era errado deixá-la morrer em nome da paz. Então Fiona revelou que ela e as autoridades da academia estavam fazendo o seu melhor para protegê-la desse destino. Ela implorou a Seika para deixar o castelo, garantindo-lhe que asseguraria a segurança de Amiu, assim como sua liberdade, e mencionou o acordo que fizeram durante o jogo de xadrez. Seika disse que não podia confiar o suficiente em Fiona para deixar Amiu no castelo, então Fiona levou ambos a uma carruagem que os levaria a uma cidade livre que ela havia arranjado para eles. Quando Amiu revelou que Fiona a confortou durante seu tempo na cela, Seika se sentiu mal por sua atitude anterior, então ele pediu desculpas a Fiona por não ter cumprido a promessa que fez durante a partida de xadrez. Ele acabou adiando o favor ao usar seus poderes espirituais para ressuscitar todos os soldados que ele havia matado antes. Depois que Seika e Amiu saíram, Fiona disse a um demônio que estava escondido em sua sombra que Seika era o rei demônio de sua geração, fazendo-o perguntar por que o rei demônio protegeria um herói. Fiona respondeu que era porque Amiu era preciosa para Seika, e porque Seika era alguém que não conseguia parar de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que a morte o aguardava no final daquele caminho. Vários dias depois, Seika e Amiu chegaram à cidade de Rokna em trajes completos de aventureiro, e tiveram um reencontro emocionante com Ifa e Mabel. Então, entre Ifa, Amiu e Mabel, quem você acha que o nosso rei demônio Seika vai atacar na cama primeiro? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.